Oi, gente! Como que vocês estão? Hoje eu queria desmentir com vocês alguns mitos que eu ouvi falar sobre a Irlanda e que muitas pessoas dissipam aí pelas redes sociais sobre como é a vida na Irlanda. Então, se você tem curiosidade sobre isso, se você está pensando em morar na Irlanda ou se você já mora na Irlanda, fica nesse vídeo e vê se você concorda comigo. Mas para você que não me conhece, meu nome é Maivílis Cardoso, eu moro aqui na Europa fazem 5 anos. E aqui eu tenho construído a minha vida, a minha carreira. E o que eu faço aqui no canal é realmente mostrar a vida de uma pessoa expatriada e dividir toda essa experiência aqui com vocês. Bom, gente, vamos começar pelo primeiro mito que eu ouvi, né, sobre a Irlanda desde que eu escolhi o intercâmbio lá no Brasil. É que é muito fácil, né? Super fácil arranjar um emprego na Irlanda. E, gente, eu sou daquela premissa, sabe? Se uma pessoa te fala que é super fácil fazer alguma coisa, você tem que desconfiar. E aqui na Irlanda não é diferente. Por quê? Você cai muito num paradigma aqui quando você chega, que é que você precisa de um PPS para trabalhar, né? E isso funciona na prática da seguinte forma: quando você vai começar a trabalhar, o seu empregador ele tem que pedir para você esse PPS, que é o seu número de CPF, como se fosse um CPF do Brasil, e você tem que dar esse número a ele, assim ele consegue te registrar e vai te pagar, te incluir na folha de pagamento, e todo o seu pagamento ele vai ocorrer de uma forma com a taxação correta, digamos assim. Só que quando você chega aqui, para você conseguir esse PPS, além dele ser demorado, ele leva em média aí, sei lá, de 1 mês a 2 meses. Porque comigo acho que um período de 2 meses que eu demorei para tirar o PPS. Ele não, ele, você tem que dar um motivo para você conseguir tirar esse PPS. E normalmente esse motivo, que é você tá tirando a drive license, né, que é a carteira de motorista, você tá começando um emprego e daí o empregador te dá uma carta falando que você vai começar aquele emprego e daí o pessoal do PPS pode te dar o número. Então ali você tem que dar uma razão plausível, digamos assim, para que você está solicitando aquele número. Isso é um paradigma que eu disse, porque se você precisa do PPS para trabalhar, mas para você tirar o PPS você precisa da carta do empregador com o trabalho, mas para trabalhar você precisa do PPS, você fica tipo nessa coisa de que às vezes é muito difícil conseguir essa carta do empregador. Eu tirei meu PPS com a carta do empregador e devido a isso eu caí na chamada taxa emergencial. Ou seja, eu não recebi o meu salário completo, né, com as devidas taxas cobradas. Eu recebi um salário muito mais reduzido porque eu era taxada no máximo por não ter registrado o meu número e não estar numa situação 100% com o revenue, que é a Receita Federal deles. Então, gente, eu digo para vocês que não é super fácil, além de no início você ter que passar por todo esse processo de fazer o PPS, de encontrar um empregador que te dê uma carta de trabalho, ou então arranjar uma razão plausível para fazer o PPS e justificar para eles a necessidade de você ter um número, você tem que fazer o seu currículo, fazer conexões, porque aqui na Irlanda, se você não sabe, a comunidade brasileira é uma comunidade que eu acho sim que é unida. Então, muita gente vai te indicar trabalhos, vai te indicar casas. Então, enquanto você está vivendo toda essa loucura do início, que você também tá, enfim, super deslumbrado por ter chegado num país novo e tentando se adaptar à cultura, ao clima, você tá atrás de todas essas coisas. Então eu não acredito não que seja super fácil. Pra mim me levou acho que 3 ou 4 meses pra encontrar meu primeiro trabalho aqui. E não acredite, né, nesse mito, porque eu acho que é um dos mitos aí que a galera mais distribui nas redes sociais. Tem a sua primeira experiência, que você já tem PPS, que você vai progressando e também vivendo mais tempo aqui, talvez se torne um pouco mais fácil, mas não é aquela coisa assim, nossa, aqui eles estão distribuindo emprego, sabe? Não. Tem muitas oportunidades, mas daí também vai de você querer progressar e escolher oportunidades melhores, entendeu? O segundo mito, minha gente, que eu escuto muito é sobre que aqui na Irlanda é o país que mais chove do mundo. No TikTok esses dias até uma menina que eu sigo fez um vídeo sobre isso, onde ela fala que alguma influenciadora também que morou aqui, que postou que é o país que mais chove no mundo. Na verdade, essa informação tá equivocada. A Irlanda é de longe um dos países que mais chove no mundo. Acho que ali os países nórdicos talvez ganhem. Os países ali que ficam mais perto das geleiras aí mundiais talvez ganhem. Mas assim, a Irlanda, ela tem dias de sol. Hoje tá um dia, por exemplo, lindo de sol. O que acontece aqui é que é sim um país que faz muito frio e também, por ser uma ilha, né, ele tá ali cercado de oceanos, então isso também torna um clima um pouco mais chuvoso, ventoso.
Só que, gente, tá longe de ser um dos países que mais chove e eu acredito que o clima, ele sim, ele pesa em muitas situações da nossa vida, na saúde, às vezes, no setor da saúde mental, principalmente. Então é importante sim você saber que a Irlanda é um país que tem um clima desafiante para algumas pessoas e talvez para nós brasileiros que viemos de um clima tropical também seja uma coisa bem diferente às vezes, principalmente se você é de regiões do país que faz muito calor, né? Então eu acredito que assim, venha com essa consciência, mas também não fique preso nessa coisa de que aqui é só cinza e só chove, porque não é a realidade. A maioria dos dias ela é sim gelada, ela é meio cinza, mas sempre tem ali um solzinho, às vezes um pôr do sol, às vezes uns momentos que chove, passa e faz sol. Então é um clima assim que às vezes tem um clima bem ameno e bem gostoso. Eu particularmente gosto muito quando tá ali meados de março, abril e maio, digamos assim, que tá aqueles 20 graus e um friozinho, um ventinho gelado com sol. Para mim, esse é o tipo de clima ideal que eu viveria assim sempre. E aqui faz muito isso ali quando tá começando a primavera, perto do St. Patrick's, ali naquela época, eu acho que faz um clima bem legal. Então não se prenda isso do clima, eu acho que todos os países têm seus desafios e não veja a Irlanda e não defina a Irlanda só por causa disso, sabe? Sobre o custo de vida. Eu acompanhei antes de produzir meu próprio conteúdo aqui para vocês, tá dividindo aqui todas as minhas experiências e visões e também tá aprendendo, porque eu levo isso aqui também muito como um bate-papo, né, uma troca. Nos últimos vídeos, os comentários têm sido assim tão construtivos e os feedbacks têm sido tão interessantes que eu realmente levo a nossa comunidade como um fator para mim que é de aprendizado, de networking, de construção, de propósito na minha vida, então é muito incrível isso, mas assim, eu observei ao longo todos esses anos quietinha ali, como espectadora mesmo, a produção de conteúdo de muitos influenciadores que moraram e moram aqui na Irlanda, e uma coisa que eu nunca entendi, que muitos, assim, às vezes alguns que viviam em casal também, falavam que o custo de vida era um custo assim que eu via que às vezes para mim sozinha não era o custo de vida assim, sabe? Que eu tento levar essa consciência para as pessoas de que os custos de vida podem ser diferentes e podem variar, mas tem muitas coisas que não variam, gente. A média de aluguel, a média de eletricidade, a média de mercado, então são coisas assim que desconfie de valores super baixos e desconfie também, às vezes, de valores muito altos, né? Eu tento levar ali os números reais mesmo para vocês. Eu quero sempre fazer update daquele meu vídeo de custo de vida. Se você não viu esse meu vídeo sobre o custo de vida, eu vou deixar o card aqui para você acessar. Mas assim, sabe o que eu penso? Eu penso que você tem que tentar, ao menos, fazer uma pesquisa de vários influenciadores aí, vários produtores de conteúdo para você ver qual que é a média de custo de vida mesmo hoje, né? Para você realmente entender como que você vai viver aqui. E esse mito, ele vem acompanhado, esse do custo de vida, que algumas pessoas falam que o custo de vida é super barato, sendo que não é. Ele vem acompanhado de um segundo mito, que é o de poder de compra da Irlanda. Gente, ai meu pai, esse acho que é um dos piores mitos, sinceramente, que eu mais discordo, porque assim, todo mundo fala, nossa, o poder de compra na Irlanda é incrível, meu Deus, você vai chegar aqui e vai comprar um iPhone, um iPod, um iPad, um MacBook, 3 casas no Brasil e um carro, Ferrari, tipo, gente, não é assim. A realidade é que, tipo, por a gente viver e vir de uma realidade do Brasil, que é muito difícil você conquistar as coisas, e te leva muito tempo para comprar as coisas, ou então você tem que parcelar em diversas vezes para você comprar um bem. Eu acho que quando você chega aqui num país e vê que às vezes com 1 mês ou 2 meses de trabalho, se organizando, você consegue comprar um eletrônico de seus sonhos, vira uma coisa assim que você começa a falar para as pessoas, nossa, o poder de compra é incrível. O poder de compra, sim, é muito viável você comprar várias coisas. Eu acho que você não passa tanta vontade, porque no Brasil, por exemplo, você tem que escolher às vezes. Ah, vou comprar tal coisa que faltou, acabou esse cosmético, vou comprar. Ah, essa roupa esse mês não dá, mas mês que vem acho que eu vou comprar. Você acha que você se policia muito mais, né? Você para ir comprar é meio que um evento na vida do brasileiro no shopping, né? E aqui não, aqui é uma coisa que se torna habitual, né? Se você quiser ir no shopping todo final de semana comprar uma blusinha, digamos assim, ou comprar alguma coisa, você vai. Pode ser um hobby seu, né? Que eu discordo um pouco, mas enfim. Mas o que eu quero dizer para as pessoas é que, assim, o custo de vida, o poder de compra
ele também vai ter reflexo no seu custo de vida, ou seja, se você viveu uma vida gastando, se você viveu uma vida desenfreada financeiramente, se você não tiver educação financeira, você pode até ter poder de compra, mas isso vai piorar suas finanças, sabe? Então, assim, não venha com essa mente desenfreada de que aqui é um paraíso do poder de compra, porque você vai acabar se endividando e se afastando muito mais dos seus objetivos e vivendo talvez uma vida pior do que vivia no Brasil. Venha entendendo que o custo de vida é sim elevado, e eu já deixei aí nos vídeos mais ou menos quanto é nosso custo mensal básico, sem nenhum luxo. Imagina então quando a gente coloca as nossas coisas, nossos hobbies, essas coisas que a gente gosta de fazer, como fica esse custo mensal. Então tem essa noção, essa ideia. E lembrando também que para o casal acaba sendo um pouco mais fácil, porque tem o apoio financeiro do outro, apoio emocional e divide os custos de muitas coisas, né? E para você que vem sozinha, às vezes é mais difícil ainda, porque não tem outra pessoa para você correr se der alguma coisa errada, alguma emergência acontecer, entende? Então eu tento passar isso também para as pessoas, porque, gente, sério, quantas pessoas eu vi caindo nesse conto do poder de compra, se emocionando demais e sempre tá vivendo mês a mês, sabe? Não construiu nada nesses anos, não. Enfim, até o fato das viagens por si só também ser outro mito, né? Que as pessoas. Que é muito fácil viajar e tudo mais, muita gente só vive viajando e também não consegue ter uma base, né? Não consegue ficar aqui, não consegue às vezes se legalizar, né? Então é complicado isso, gente. Tenha muito cuidado, assim, em acreditar em tudo que você ouve na internet. Uma coisa também que eu tento disseminar é que você não acredite em tudo, que você pesquisa por suas próprias fontes, né? Que você vá, faça a sua pesquisa de campo, converse com as pessoas e também se informe. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ter realmente uma ideia do que está sendo o momento da Irlanda, né, político, histórico e tudo mais. Dois documentários bem curtinhos, assim, mas muito bons e interessantes, super atualizados, que é da DW, tá? DW Brasil, que eles vieram aqui para Irlanda e eles fizeram aí desses documentários explicando como que está sendo esse momento, né, dessa crise imobiliária que não passa, digamos assim, da crise de imigração também, mostrando aí como as pequenas cidades da Irlanda, não só Dublin, foram afetadas pela crise de imigração. Então eu vou deixar linkado aqui, se você está planejando seu intercâmbio, se você quer viver na Irlanda, se mudar para cá, se você já vive na Irlanda, assista, porque eu acho que conhecimento e você saber o que está acontecendo ao seu redor é a chave, né? Te dá muito poder de escolha e te dá também poder de pensamento, assim, sabe? No final das contas, a gente sabe que a Irlanda tem seus desafios, mas com certeza vale muito a pena quando você se prepara e também quando você está disposto. Mas eu queria saber de você, qual que você acha que é o pior mito que você já ouviu sobre a Irlanda? E deixa aqui nos comentários que eu quero dar risada junto com você. E você sabe, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, já deixa o joinha nesse vídeo se você gostou um pouco de escutar eu desmentindo alguns mitos aí pra você. E você sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!